E vamos estudar a lição? Chegamos hoje ao último dia da lição 11. Crença mais valores e equação. Hoje vai ser a conclusão, pois é o dia do nosso off. Hoje é 13 de março, sexta-feira. Vamos estudar sobre como que Paulo foi criterioso e como é que ele foi criticado pela sua forma de ser, pelos atenienses, pelos tessalônicos, pelos bereanos e pelos coríntios. Como tudo isso interfere na vida do cristão? Como isso nos ajuda hoje, para nós hoje? E aí? Quando não há critérios estabelecidos, todo mundo pensa que está com razão, o que pode levar a vários desentendimentos e discussões. Sim, é igual no local que se não tiver regras, todo mundo vai querer fazer o que quer e vai dar o quê? Não vai dar muito bom porque vai levar um conflito enorme. É exatamente isso numa vida, numa vida cristã. Se ela não tiver critérios, se ela não tiver limites, se ela não tiver formas de ser, vai virar uma bagunça e ninguém vai acreditar. É difícil traçar comparações a menos que haja um critério de comparação. A Bíblia é o critério para avaliar a vida do cristão. Pois o que esse verso destacado quer nos dizer? É que é difícil traçar comparações, a menos que não esteja uma comparação. Como é que você vai comparar algo se não tem um critério para comparar aquilo? É exatamente isso que um cristão tem. O que compara o critério da pessoa é o que está na Bíblia. O cristão é sempre baseado na Bíblia. E aí, se você está errado, você está contra a Bíblia e você não está sendo cristão. E é por isso que devemos examinar as Escrituras todos os momentos para julgarmos, criticarmos, vermos o ponto certo das pessoas que estão ao redor. Pois lembre-se, lá no princípio do fim, Jesus falou: no final dos tempos haverá muitos falsos profetas. E como é que você vai saber se aquela pessoa é um falso profeta ou não? Vendo na Bíblia Sagrada, escritos proféticos, lições com a sabatina. Isso tudo é conhecimento para você conhecer os critérios de comparação para comparar aquela pessoa, a sua forma de falar. Foi exatamente isso que fizeram com Paulo. Eles tinham muitos critérios filosóficos sobre a existência, sobre a pregação, e por isso julgaram negativamente sobre a pregação de Paulo, pois não acreditaram que Paulo estava falando realmente a verdade, porque para eles era loucura o que Paulo estava falando, em vez de ser sabedoria. Exatamente isso. E hoje a Bíblia deve ser nosso alimento, nosso pão de cada dia, pois devemos basear nela todos os dias. Não importa a nossa condição, Jesus já se prontificou em ser a ponte que nos leva a Deus a fim de sermos aceitos por Ele de acordo com os critérios de sua justiça. Jesus é a ponte que interliga você e Deus, mas você não vai passar pela ponte se não examinar as Escrituras, se não seguir os passos a passo de um cristão e também não se converter ao cristianismo, ao lado de Cristo. É exatamente isso que molda, o que também muda a nossa forma de pensar do mundo exterior. E aí, como Paulo, devemos aprender na prática como seguir o caminho do Senhor. Paulo largou tudo. Paulo era uma grande pessoa, rica, tinha um grande poder, largou tudo para seguir o caminho de Jesus. Né? Exatamente. E a Bíblia foi essencial para Paulo. Não pense que Paulo não estudou a Bíblia, pelo contrário. Antes da perseguição, né? Antes de virar um perseguido, ele era um perseguidor. E quando era perseguido, ele já ouvia, já lia as escritas. Aí, só que não compreendia 100%. Mas continuava lendo, ouvindo, pregando, aprendendo e ensinando as pessoas. A Bíblia é o livro mais precioso da nossa vida. As pessoas serão atraídas pelo nosso testemunho através da Bíblia. Então não perca tempo. Leia sua Bíblia hoje, agora, nesse momento. Temos o ano bíblico, temos reavivados por sua palavra. Isso tudo para te ajudar a entender mais todos os dias sobre a Bíblia Sagrada e Escrituras Sagradas. Isso tudo é essencial para a sua vida cristã. Amém? Que venhamos ser igual a Paulo, temos crenças divinas, temos valores especiais para juntos fazermos uma ação milagrosa e testemunhar. Amém? Para finalizar, vamos ler 2 comentários.
comentários são comentários que nós já vimos antes, em algumas lições, não vou me recordar quando, mas vamos ler novamente. A primeira é de Watching. Nossa velha história termina com a cruz. Nossa nova história começa com a ressurreição. O que esse grande homem chinês quer nos dizer? Que a nossa velha história termina ali depois que da cruz, né? Mas começa depois da ressurreição. Porque Jesus morreu na cruz. Mas a nova vida dele começou quando ele ressuscitou. Isso é exatamente isso o batismo. Nós morremos na cruz, na hora do batismo, e nós descemos, subimos das águas, nós ressuscitamos, nós entramos numa nova história, uma história transformada. É morte, ressurreição, é batismo para nós. Segunda curiosidade, John Stott, o que o britânico quer nos falar? Talvez a transformação dos discípulos de Jesus seja a maior de todas as evidências a respeito da ressurreição. Você vê um milagre da ressurreição, é a transformação dos discípulos. Lembrando que os discípulos eram 12, né, discípulos de Jesus, e cada um teve uma transformação muito grande. Um grande exemplo é Pedro. Pedro é uma pessoa difícil, né, cabeça dura, mas que ficou como um grande pastor para pastorear todas as ovelhas. Isso é o que mostra o poder da ressurreição. É a transformação das pessoas que podemos notar de olho a olho, pois Deus nos muda se nós aceitarmos, é claro. Amém? Então esperamos você amanhã no nosso próximo vídeo, que vamos falar sobre a maior recompensa de todos os tempos, que é simplesmente a segunda vinda de Cristo. Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, que vamos ter um ótimo dia de preparação para o sábado, que venhamos estar aptos para conhecermos e sermos do Senhor em todos os dias, em nome de Jesus. Amém.